Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no BN Channel. Eu sou a Beni e este é o meu canal Sinta-se em Casa. Bom, eu gostaria de começar o vídeo de hoje fazendo duas perguntas. A primeira, você já é inscrito aqui no canal? Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ok? Segundo, como está a sua autoestima? Saberia me responder? Agora que você já é um novo inscrito aqui do canal, vem bater um papo comigo. Por que eu te fiz essa pergunta de como anda a tua autoestima? Porque essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer vez ou outra, ok? Por que eu falo isso, gente? Porque muitas vezes, devido à situação atual em que nós estamos vivendo, ou alguma situação particular que você viveu ou vive na tua vida, ou o próprio passar dos anos, né? Às vezes a gente começa a se olhar lá atrás, no passado, ao longo dos anos, né? A história de cada um sabe da tua história e do que a tua história carrega, e muitas vezes a gente pode passar a não se olhar mais, a não se escutar mais, a não dar mais, não prestar mais atenção nas suas necessidades, tá bom? E eu não estou falando aqui apenas em sentido físico, apenas da nossa casca exterior aqui não. Eu também estou falando em sentido emocional. Bom, é normal de todo ser humano ter aqueles momentos em que você se sente triste, em que você se sente cansada, em que você se sente desanimada. Então é normal termos essas fases na vida, porque a nossa vida ela é feita de fases, né? Momentos felizes, momentos tristes, momentos de ansiedades e etc. Porém, algo que eu quero frisar aqui, se esse sentimento se prolonga e você não consegue sair dele em momento algum, aí talvez fosse necessário procurar uma ajuda médica, tá bom? Isso nós nunca podemos estar descartando. O teu problema, assim como o meu, passa por momentos em que a tua autoestima está lá no chão, eu lhe trago algumas dicas que me ajudam a lidar com essa situação, porque não é algo que vai embora da tua vida para sempre. Como eu disse, a nossa vida é feita de fases, então tem alguns momentos na vida em que a gente está com a autoestima lá embaixo. Mas alguns exercícios me ajudaram muito nessa questão, tá? A trabalhar a mente para estar melhorando, né, para estar recuperando a autoestima, por assim dizer. E é esses pontos que eu vou compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática vai ajudar bastante. Quem me conhece, só pra você que tá chegando agora aqui no canal, eu fui uma adolescente que eu tive problema com acne, mas não foi aquela espinhazinha, sabe, bonitinha, que às vezes é até um charme em algumas adolescentes. Mas enfim, foram acnes de verdade que me deixaram cicatrizes, e isso sempre mexeu muito com a minha autoestima. E ainda mexe, tá bom? Pra ser bem sincera aqui com vocês, eu tenho momentos em que eu... Enfim, ok? Mas nós não podemos deixar que sentimentos assim se tornem frequentes na nossa vida, ou tomem conta da nossa vida e dos nossos sentimentos. Então existem sim alguns exercícios que os próprios psicólogos, né, eles passam e aconselham que façamos, porque isso pode, de certa forma, nos ajudar a recuperar a autoestima. Então preste atenção que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. O primeiro ponto que eu queria considerar aqui com vocês é o seguinte: eu não citei nenhum ponto do mais importante ou do menos importante, porque eu acho que todos eles junto pode ajudar bastante nessa questão. Mas o primeiro ponto que eu vou citar aqui pra vocês é: escolham bem as suas amizades. Já diz o provérbio, pessoas sábias andam com pessoas sábias. Então procure as pessoas que vão rodear a tua vida, as pessoas que você vai permitir fazer parte da sua vida, ok? Evite pessoas tóxicas, aquelas pessoas que estão sempre te criticando, aquelas pessoas que nunca elogiam seus feitos, por mínimos que seja, embora eu acho que não existe feitos mínimos, né? Tudo que a gente realiza na vida eu acho que tem que ser feito como algo grande, com grandeza, mas enfim. Escolham pessoas que deem valor ao que você é, ao que você faz, tá bom? Evite pessoas que te deixam pra baixo ou que te sugam emocionalmente, isso é muito importante. Bom, pratique atividade física, gente, porque a atividade física, além de liberar a endorfina, dar aquela sensação de prazer, também dá aquela sensação de cuidado com você mesmo. Você vai se sentir bem por estar cuidando de você mesma, tá bom? Então pratique atividade física. A época que eu praticava atividade física regularmente, era outro estilo de vida, eu me sentia muito bem. Depois que eu parei, foi muito difícil e agora está sendo muito difícil de voltar, embora eu esteja me esforçando bastante. Então pratique atividade física, porque isso vai ajudar muito, não apenas fisicamente, mas o teu emocional também. Gente, pega o papel e caneta e anota isso, por favor. Pare de tentar agradar todo mundo, porque isso é impossível. Ok? Isso é impossível. Então, se você tem esse hábito de tentar agradar todo mundo, pare, porque não dá. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. E eu sofri muito com essa questão também, porque eu queria que todo mundo gostasse de mim, que todo mundo me achasse legal, ou que todo mundo me aceitasse, mas eu sou xarope de vez em quando. Então assim, não dá pra agradar todo mundo, gente, é impossível, é impossível. E às vezes a gente fica naquela angústia,
procurando meios de agradar ou de ser aceita por determinada pessoa, determinado grupo, e isso não existe. A gente tem que ser realista, não dá para agradar todo mundo, então pare de se torturar. Porque muitas vezes para mim era uma tortura, eu queria agradar as pessoas, eu queria que todo mundo gostasse de mim. E isso é tão irrealista que você fica se torturando, se perguntando, mas qual o problema comigo? O que há de errado comigo? Então o problema vai ser sempre você. Mas ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, essa é a realidade, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Então pare de tentar agradar todo mundo. Outro ponto que eu acho muito importante é se agrade. Faça um agrado pra você de vez em quando, tá bom? Compre algo que você esteja com vontade de comer, ou aquele brinquinho que você viu e gostou, ou aquela pulseirinha. Não tô falando pra você virar uma compradora compulsiva, não é isso. Apenas fazer um agrado pra você mesmo. Tire um período na tarde, vá pra casa de uma amiga tomar um café, tá bom? Ou tire um momento pra você ficar curtindo a tua playlist, aquela playlist que você separou. Ou um momento pra você ficar sozinha lendo aquele livro que você tanto gosta e até hoje não conseguiu ler até o final. Então se agrade, faça algo que seja prazeroso, como um presente pra você. Isso é muito importante. Você aí que está me assistindo nesse momento, fica se comparando a tua vida com a de outra pessoa quase que a todo o tempo? Então pare com isso agora. Gente, infelizmente é muito comum quando nós estamos passando por esse período em que a nossa autoestima não tá tão legal e aí a gente começa a se comparar com outras pessoas. Talvez se comparar na questão de aparência, na questão do financeiro, no que a pessoa tem, no que a pessoa não tem, no que aquela pessoa é ou no que você não é e gostaria de ser igual, enfim. Fazer esse tipo de comparação, ficar se comparando com o outro, seja lá pelo motivo que for. Pare com isso, gente. Nós não podemos fazer isso com nós mesmos, tá bom? Porque isso vai acabar cada vez mais nos afundando, tá bom? Acabar com o nosso emocional e com a nossa autoestima, porque nós somos o que somos e temos o que temos e teremos o que queremos se corrermos atrás. Isso ficou meio confuso, né? Mas eu acho que deu pra entender. Cada um é cada um, tá bom? Na questão de aparência, na questão financeira. Se você tem desejo ou necessidade de ter algo, nada te impede de trabalhar e correr atrás, mas não fique comparando. Eu sempre falo isso porque eu acho muito importante. Não fique comparando o teu começo com o meio de alguém, tá bom? Então, assim, viva a tua vida, corra atrás das suas realizações, mas não fique se colocando na mesma balança com outra pessoa. Então, vamos ser realistas com relação a quem nós somos, ao que nós podemos ter e fazer para alcançar algo que talvez a gente queira, tá bom? Então corre atrás, trabalhe, mas vive a tua vida. A partir do momento em que você focar na tua vida, nas realizações que você quer, e esse for o teu foco, sem ficar fazendo comparações com a vida de outras pessoas ou com a história de outras pessoas, as coisas naturalmente vão começar a fluir, e isso é muito importante para que você esteja aí em equilíbrio com a tua autoestima, ok? Outro ponto muito importante é se valorize. A gente escuta isso a nossa vida toda. Ai, menina, se valoriza, se dê o valor, enfim. Mas isso é muito importante realmente, tá bom? Mas o que acontece? Quando a pessoa ela está ali com a autoestima baixa, ela para de se olhar, ela para de se avaliar. Então faça esse exercício. Toda noite pegue ali uma agenda, um seu bloquinho de nota e anote 3 qualidades suas, 3 qualidades que talvez ao longo do dia te ajudaram em algo ou te fizeram se sentir bem, para você meditar nessas 3 qualidades, porque muitas vezes as nossas qualidades e os nossos feitos passam a ser algo tão normal do dia a dia que a gente para de se olhar, que a gente para de enxergar que nós temos boas qualidades, temos boas habilidades, entendeu? Então faça isso, selecione 3, medite naquilo pra gente parar de focar apenas nos nossos defeitos. Porque quando nós paramos de focar nas nossas qualidades, paramos de observar nossas qualidades, automaticamente a gente só começa a enxergar os nossos defeitos e nossas falhas. Então não faça isso com você mesma. Põe em prática, faz esse exercício, separe ali 3 qualidades ou 3 feitos que você realizou durante o dia ou ali durante aquela semana. Comece a meditar nisso para você recuperar a tua autoestima, a tua autoconfiança. Outro ponto importantíssimo é não seja autocrítica demais. Aprenda a dosar esse sentimento na tua vida, tá bom? Porque senão nada vai nos deixar satisfeito com relação a nossas realizações. Nada que a gente fizer, a gente vai achar que foi bem feito. Nós vamos passar a duvidar muito da nossa capacidade de ser, ou de fazer, ou de realizar. Então
Então esse é um sentimento que em certo ponto, até certa dose, é bom porque nos motiva a estar sempre procurando fazer o nosso melhor, a estar sempre procurando melhorar, né, em certos aspectos da nossa vida. Por outro lado, isso pode se tornar uma tortura porque nada que a gente fizer e nada que a gente realizar vai estar bom o suficiente aos nossos olhos, então a gente vai viver se torturando. Então aprenda a dosar esse sentimento também na tua vida, ok? Importantíssimo, não coloque a fonte da tua autoestima em um único ponto da tua vida. Em que sentido, gente? Eu vou explicar isso. Por exemplo, essa esponjinha de maquiagem é a minha única fonte de autoestima. E aí eu perco ela. O vazio vai ser eterno, porque isso era a minha única fonte de autoestima e acabou, e aí? Então assim, não tenha como alvo, né, por assim dizer, apenas uma única coisa ou apenas uma única pessoa na tua vida, tá bom? Várias coisas na nossa vida tem que ser o foco da nossa autoestima, como se cuidar, fazer exercícios físicos, passar momento com a família, passar momento com a pessoa que você ama. Então assim, é muito irrealista a gente começar a pensar que apenas uma coisa na nossa vida inteira nos dá prazer ou nos ajuda a manter a autoestima elevada. Então isso é errado, ok? Então não ponha como foco apenas uma única coisa, uma única pessoa, ou um único feito como sendo o alvo ali central da tua autoestima. O ponto, mas não menos importante, é aprenda a lidar com os erros como sendo parte da vida. Sim, gente, nós também aprendemos quando erramos. E o que acontece muitas vezes é que a gente se julga tanto que não consegue lidar com os erros que nós mesmos às vezes cometemos, tá bom? Às vezes é um erro tão insignificante, mas como a própria pessoa ela tem problema, como no meu caso, ligado com o emocional ou com a autoestima, aquele errinho se torna uma montanha de erros, tá bom? E nós temos que aprender a lidar com os erros como sendo algo que faz parte da vida. Nós podemos aprender muito com nossos erros também e nós devemos passar a encará-lo desse jeito, porque senão não tem como seguir adiante. A gente vai sempre ficar com medo de errar, com medo de falhar, e o erro ele pode te prender, ele pode te impedir de realizar feitos. Então aprenda a lidar com o erro. Nós temos que encarar os erros como sendo parte da vida e também algo onde nós podemos sempre tirar alguma lição ali, ok? Então é isso, gente. Esses pontos, essas diquinhas que eu compartilhei com vocês me ajudam e ajudam muita gente que passam por esses momentos em que a autoestima está baixa. Então são atos simples que a gente começa a colocar no nosso dia a dia e ajuda muito a lidar com essa questão e a melhorar muito o nosso emocional. Então se você está passando por este momento, que seja passageiro e que essas dicas realmente possam te ajudar, tá bom? Se não, se você conhece alguém que precisa ouvir essas dicas, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também possa ser beneficiada e ajudada com essas diquinhas simples aí que nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, ok? E é claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu espero vocês aqui comigo no próximo vídeo. Até mais!